Agora, gente, olha só, tem me perguntado muito hoje nas mídias sociais, Zema, qual é o motivo, por que o ministro Alexandre de Moraes tem feito o que tem feito? Ou seja, aviltado a própria Constituição em nome de preceitos, de garantir preceitos constitucionais. Porque me parece uma antítese. Tem um livro que ele fala, gente, sobre esse paradoxo, chamado Paradoxo das Liberdades. No autor desse livro, ele fala o seguinte, que poderia o exercício da própria liberdade derrubar a democracia? Ou seja, a liberdade é um direito democrático e, em sendo a liberdade um direito democrático, dessa liberdade ela pode derrubar a própria democracia? Ou seja, as pessoas podem ser tão livres a ponto de afrontar a democracia? Ou seja, a liberdade chegou, segundo esse entendimento, essa corrente do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de um povo, ela não pode ser tão gigante a ponto de derrubar as instituições democráticas. Então isso chama-se paradoxo das liberdades, ou seja, ainda que haja liberdade, ela não pode ser tão grande a ponto de derrubar a democracia. E é disso que se trata hoje. É disso que se trata. Hoje o Supremo Tribunal Federal, ele tenta colocar um freio nas liberdades, porque ele sabe que a liberdade que nós temos hoje é uma liberdade, inclusive, de questionar as instituições ditas democráticas. E eu acredito que o paradoxo das liberdades, o doutor Joab, ele traz algo para a gente pensar, que eu concordo e eu acho que a minha liberdade tem que ser suficiente até mesmo para poder contestar as instituições democráticas. E não como o Supremo Tribunal Federal quer, que a minha liberdade, quando ela pode ser plena até eu questionar as instituições democráticas. Chega ali, ela não pode mais ser plena, ela tem que ser barrada, ela tem que ser tolhida. Doutor Zema, eu vou trazer mais um caso aqui, recente, que me deixou aterrorizado. Foi de um cancelamento de um passaporte. Cancelado um passaporte de um repórter que foi contra o ministro Alexandre de Moraes com as suas atitudes. Ele está nos Estados Unidos. Eu não vou mencionar o nome dele, porque normalmente eles derrubam o canal quando você menciona o nome, mas foi cancelado, ou seja, ele, de ofício, determinou o cancelamento do passaporte. Aí a questão é, a jurisprudência está ficando ótima, a jurisprudência no Brasil, porque a gente não sabe como resolver os problemas que estão sendo criados agora pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele é brasileiro nato, está fora do país, ele está sem passaporte, não tem como voltar para o Brasil, porque o passaporte é cancelado, o passaporte dele. Ele sequer respondeu um ato administrativo, ele sequer respondeu a um processo, não teve o passaporte suspenso, ele teve o passaporte cancelado. Como é que a gente resolve um brasileiro nato em outro país sem passaporte?